Muito bem, abra sua Bíblia aí no livro de Josué. Josué, capítulo de número 2. Josué, capítulo de número 2. Queria compartilhar um pouquinho com os irmãos e as irmãs hoje sobre a maravilhosa graça de Deus, sobre a abundante graça de Deus sobre nós, sobre a nossa vida. Às vezes a gente define a graça como favor imerecido, mas isso me soa como muito automático, como uma definição que a gente grava, decora e a gente fala, não que esteja errado, é correto, é favor imerecido. Mas a gente pode ampliar os conceitos da graça de Deus para nós, para a nossa vida. E o mais importante é a gente poder perceber, irmãos e irmãs, todas as áreas da nossa vida em que nós experimentamos a graça e o cuidado de Deus. Então quero ler com os irmãos Josué, capítulo de número 2. O texto é um pouquinho longo, mas vale a pena a gente reler essa história. História que fala sobre Raabe. Diz assim o texto, versículo 1. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente como espiões, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém, eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado, no telhado. Foram-se aqueles homens após os espiões pelo caminho que dá aos vales do Jordão. E havendo saído, os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espiões se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. E lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saías do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Ogê, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isto, desmanhou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai, a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então
E disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar. Se vindo nós à terra não atares este cordão de fio de escarlata, à janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e a toda a família de teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes, mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Também, se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Amém? Eu queria ler só um pedacinho final, apenas mais 3 versículos, que se encontram no capítulo 6. No capítulo 6 de Josué, versículo 22. É o momento em que Jericó é invadida, que Jericó é assaltada pelos soldados de Israel. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe juraste. Então entraram os jovens, os espiões, e tiraram Raabe, e seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade, tudo quanto havia nela, queimaram, tão somente a prata e o ouro, e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai, tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até ao dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Amém, queridos? Muito bem. Paulo fala uma coisa muito interessante. No livro de Romanos, ele diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém, queridos? Você recebe isso para a sua vida? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quando a gente olha para a vida de Raabe, a gente percebe o quanto ela foi visitada pela graça do Senhor. Raabe era uma mulher prostituta e, por causa do seu pecado, por causa do ambiente em que vivia, por causa dos moradores daquela cidade, por causa do propósito de Deus para Israel em tomar aquela terra, em dominar aquela terra, a terra de Canaã, Raabe era uma mulher que estava fadada, destruída pelo pecado. Raabe era uma mulher que experimentaria a morte se não fosse a maravilhosa graça de Deus. E ainda que ela tivesse uma prática indigna, imoral, ainda que ela fosse prostituta, Deus agiu de maneira poderosa sobre a vida dessa mulher, restaurando-a, mudando-a, transformando-a.
De maneira, irmãos, quando a gente lê a respeito de Raabe, a gente vê tantas coisas boas que Deus fez a respeito dela, da vida dela. Raabe consta como uma das mulheres na lista de heróis da fé de Hebreus, Hebreus capítulo 11. Vai falar de Raabe, que pela fé escondeu os espiões, acolheu os espiões e os enviou por um outro caminho para que eles não fossem descobertos, presos. E por causa da sua atitude de fé, Deus a honrou e a abençoou. E o nome dela consta nessa lista de heróis da fé. Não apenas isso, o apóstolo Tiago, na sua carta, vai falar também a respeito de Raabe. Quando o Tiago começa a falar de que a fé sem obras, ela é morta, Tiago cita Raabe como uma mulher que teve fé, que colocou a sua fé em prática, e por conta disso foi também justificada pelo Senhor, foi salva, foi alcançada pelo Senhor. Mais ainda, irmãos, Raabe vai constar da genealogia de Jesus. Raabe é uma das poucas mulheres que consta na genealogia de Jesus. Interessante, se você olhar lá na genealogia de Jesus, nós vamos encontrar 5 mulheres fazendo parte dessa lista. Uma é Tamar, que enganou o seu sogro para poder engravidar. A outra é Raabe, a prostituta. A outra é Ruth, uma mulher moabita. Depois Maria, e tem uma outra mulher também nessa genealogia. Irmãos, vejam só como que a graça de Deus alcançou a vida dela, tirando ela dessa condição de prostituição, tirando ela desse lugar de incredulidade, para fazer de Raabe uma mulher honrada e de um testemunho extraordinário. Ela foi a mãe de Boaz, e Boaz se casa com Ruth, gera um Jessé, que é pai de Davi. Olha como Deus abençoou e cuidou dela. Ela foi alcançada pela abundante, pela maravilhosa graça de Deus. Quando a gente pega o nome de Raabe no hebraico, a raiz do seu nome fala de lugar amplo, de lugar espaçoso, de abundância. É interessante como que as coisas, diante do propósito de Deus, o autor bíblico tem essa preocupação, vai falar de Raabe como essa mulher abundante, porque a graça de Deus a visitou, porque a graça de Deus foi com ela. Falando um pouquinho, irmãos e irmãs, da importância da graça. Paulo, em todas as suas cartas, vai falar da graça de Deus. A graça de Deus, irmãos, é o amor do Senhor, é a bondade do Senhor, é a sua misericórdia, é o seu cuidado, é a sua longanimidade, vindo ao nosso encontro, tocando-nos, mudando-nos, transformando-nos. O que seria de nós sem a graça de Deus? Estamos aqui, permanecemos, existimos, tão somente por causa da sua graça, do seu favor. Que nós, irmãos e irmãs, somos pecadores, não merecemos absolutamente nada de Deus, mas a graça dele nos alcançou, nos alcança aqui. Mas a graça de Deus não se resume apenas ao templo, não se resume apenas aos cristãos. A graça de Deus está agindo em todos os lugares. Deus está agindo pela sua graça. Deus age no mundo pela sua graça. Deus deseja encontrar corações que se abram para serem alcançados plenamente pela sua graça e pelo seu favor. Paulo diz que a graça dele nos basta, que a graça dele é o suficiente para nós, que tudo nós estamos então, irmãos, dizendo que tudo que nós precisamos, tudo que nós necessitamos é da graça do Senhor na nossa vida. É por causa disso que o salmista, testemunhando da graça, vai dizer: a tua graça é melhor do que a vida.
Sem a graça de Deus é impossível para nós existir, permanecer, viver. Sem a graça de Deus, irmãos, nós não somos nada, não podemos nada e não temos nada. E o que nós alcançamos do Senhor, o alcançamos, irmãos, não pelos nossos méritos, não pelos nossos adjetivos, não pela nossa cultura, conhecimento, inteligência, força, bens, não. É somente pela graça de Deus. E essa graça visitou a vida de Raabe, mudou a vida de Raabe. Ela foi uma mulher cheia da graça do Senhor. Interessante, Raabe é uma mulher cheia da graça do Senhor, e ela é uma mulher prostituta. Mas Maria também é uma mulher cheia da graça do Senhor, e Maria era uma menina santa, separada diante de Deus, escolhida pelo Senhor. A graça de Deus é sobre nós, irmãos e irmãs. E o desejo de Deus é que essa graça transborde na vida de cada um de nós. De maneira que quando olharem para nós, quando olharmos uns aos outros, possamos dizer e declarar: eu percebo, eu vejo a graça abundante de Deus sobre a sua vida. Eu percebo o extravasar da graça de Deus sobre você. Eu vejo graça na sua vida. Eu vejo amor na sua vida. Eu vejo presença de Deus em sua vida. Graça de Deus. Graça de Deus. Aleluia. Somos curados, somos salvos, somos transformados somente pela graça do Senhor. Lucas vai testemunhar a respeito de Jesus, quando ainda bem menino, bem criança, mas também como adolescente, e diz que a graça de Deus era sobre a vida dele. E a graça de Deus precisa estar sobre nós, se manifestar sobre nós, como ela se manifestou sobre todos esses homens e mulheres que a gente citou aqui, e também sobre a vida de Raabe. Vamos perceber uma coisa. Primeiro, a graça de Deus habilitou Raabe para que ela pudesse fazer uma escolha certa. A graça de Deus habilitou Raabe para que ela pudesse entender, compreender qual era a vontade do Senhor para a vida dela. Isso foi uma grande bênção. Perceba, irmãos, que por causa do nosso pecado, nosso coração se corrompeu totalmente. Se não fosse a graça do Senhor, estaríamos perdidos para sempre. Nem mesmo tendo condição de optar pelo bem ou pelo mal, pelo certo, pelo errado. Nós não teríamos essa condição. Mas é a graça do Senhor agindo sobre a nossa vida que nos habilita, que nos dá condição de optarmos por aquilo que é certo e que é bom. Sabe, a Raabe do nosso texto, ela foi alcançada por essa graça. Ela conseguiu discernir o querer de Deus naquele tempo. Ela conseguiu ter a sabedoria e o discernimento vindo dos céus para entender o que Deus estava fazendo. Qual era o propósito de Deus naqueles dias. Como um tempo oportuno de Deus para ela. Como um escape de Deus para ela. E ela aproveita isso e segue por esse caminho. Ela entende, ela percebe aquilo que Deus está fazendo. Ela percebe que tem ali a condição de mudar a sua vida, que tem a condição de mudar a sua história, que tem condição de se tornar livre diante do Senhor. Quando ela acolhe, quando ela esconde e envia os espiões de Israel por um outro caminho, ela está fazendo isso com uma certeza, com uma convicção, o propósito de Deus sobre a vida dela. Ah, pastor, mas ela estava mentindo. Sim, Raabe era uma pecadora. Ela usa de mentira, ela usa de estratégia, ela usa de esperteza. Mas o fato da vida de Raabe ser poupada não significa que Deus, irmãos, estivesse sancionando os pecados dela. Mas Deus estava dizendo o seguinte: os pecados de Raabe não a impossibilitam
de viver a minha graça, da minha graça ser derramada sobre a vida dela. O pecado de Raabe não anulou a graça de Deus na sua vida. Pelo contrário, Deus manifestou graça com a intenção de salvá-la, de transformá-la, de mudar a vida dela para sempre. E não é assim comigo e com você também, porque nós também somos pecadores. E nós também, às vezes, usamos de espertezas, de mentiras, mas o nosso pecado não anula a graça de Deus. A graça de Deus é maior do que o nosso pecado. A graça de Deus é maior que as nossas limitações, é maior que as nossas imperfeições. Se o nosso pecado nos exclui, a graça nos inclui. Aleluia! Aleluia! Se o nosso pecado nos lança para fora, a graça de Deus vem e nos inclui, irmãos e irmãs. Se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor. Deus, pela sua graça, deu a Raabe a condição, a possibilidade dela discernir, dela entender o caminho do Senhor para a vida dela, e ela aproveitou isso. Deus está orientando você pela sua graça e pelo seu cuidado. Se algum dia, meu irmão, minha irmã, você se sentir perdido, se em algum momento você se sentir sem uma direção, se em algum momento você se perceber confuso, para só um pouquinho, alivia o teu coração, volte-se para o Senhor, que o Senhor tem uma direção para você, porque o Senhor tem um caminho para a sua vida. Eu queria que você lesse junto comigo, Salmo de número 32, versículo de número 8. Quando o salmista fala dessa graça maravilhosa agindo sobre nós, nos habilitando, nos dando uma direção. Ele diz assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas eu te darei conselho. Amém? O Senhor vai te instruir. O Senhor é aquele que te ensina. O Senhor é o teu conselheiro. O Senhor é aquele que te orienta no caminho em que você deve andar. Glória a Deus. Quem tem Jesus tem a luz da vida. Ele não anda confuso, ele não anda em trevas, mas ele tem a direção que vem do Senhor para a vida dele. Você recebe isso? Isso é graça de Deus sobre você. A graça de Deus, irmãos, age sobre a vida de Raabe e gerou nessa mulher fé e confiança. Raabe, irmãos, poderia ter ouvido falar do Senhor, mas ela não tinha relacionamento com o Senhor. Raabe ouviu dos feitos do Senhor, mas ela não tinha fé, nem confiança ainda em Deus. Mas preste atenção numa coisa: você não produz fé por si mesmo. Você não produz fé por si mesmo. Nós não geramos fé. Nós não temos condição de fazer isso. Nós podemos fortalecer a nossa fé. Nós podemos pedir ao Senhor que nos acrescente fé. Mas a fé não é gerada no nosso coração e nem mesmo na nossa mente. Fé é dom de Deus. Fé é fruto da graça do Senhor. E quando Raabe foi tocada por Deus, ela foi tocada em graça. Deus gerou no coração dela fé. E essa fé trouxe a ela uma ousadia e uma confiança extraordinárias em Deus. Raabe expressou essa fé genuína no Senhor, porque o Senhor a visitou com graça. Pela graça nós somos salvos. E isto não vem de vós, não vem de nenhum de nós. A fé não vem de nenhum de nós para sermos salvos, mas vem de Deus. Ela teve fé para poder enfrentar os mensageiros do rei de Jericó que foram após ela, foram até a casa dela, que conversaram com ela. Ela teve fé para enfrentar os perigos da morte. E não apenas isso, irmãos e irmãs,
Mas essa fé foi tão tremenda na vida de Raabe, fruto da graça de Deus sobre ela, que a fez lembrar daquilo que ela tinha ouvido a respeito do Senhor, mas agora com uma convicção diferente. Ela chega para os espiões e fala assim: eu sei que foi o Deus de vocês, que foi o Senhor quem livrou vocês do Egito, que foi o Senhor quem fez vocês passar pelas águas do Mar Vermelho, passar ali por aquele caminho em terra seca. Eu sei que foi o Senhor. Nós estamos aqui em Jericó, todos nós, tomados de medo e de pavor. E aí ela faz uma declaração tremenda. Ela diz assim: eu sei que não há outro Deus em cima nos céus, senão o Senhor. E eu sei que não há outro Deus embaixo na terra, senão o Senhor. Somente pela graça de Deus, só pela graça, nós podemos reconhecer Deus como Senhor de todas as coisas. Somente pela graça nós podemos declarar que não há outro Deus como Ele em cima nos céus, e nem na terra, e nem debaixo da terra, nem em outro lugar. Só Ele é o Senhor sobre todas as coisas, sobre a minha vida e sobre a tua vida. E isso revela a graça de Deus. Vocês lembram de Pedro? Jesus pergunta para vocês quem eu sou. E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus fala: eu louvo ao Pai, porque não foi a tua carne nem o teu sangue quem te revelou essas coisas, Pedro, mas foi o meu Espírito, foi o Pai quem te revelou essas coisas. Oh, querido, você reconhece que Jesus é o Senhor da sua vida, e você declara que Jesus é o Senhor da sua vida, somente pela graça de Deus, que age em você, que trabalha em você, que atua em você. Nós somos cheios da graça, é ou não é verdade? A graça de Deus está agindo, está atuando em nós e através de nós. É pela graça do Senhor que nós somos salvos. Pergunto para você assim: você tem certeza da sua salvação? Raabe naquele dia, ela teve uma fé tão grande no Senhor, tão genuína, tão autêntica, tão cheia de confiança, que ela declarou o senhorio e o poder de Deus sobre ela e sobre todos naquele tempo. Se crê na tua salvação, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração você crê que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, você será salvo. Aleluia! Tenha essa convicção na sua vida e no seu coração, pela graça de Deus. Tem uma coisa que me surpreende em Raabe, e certamente é sinal da graça, é fruto da graça de Deus na vida dela. Quanto Deus mudou o coração de Raabe. Porque se Raabe era uma mulher prostituta, se Raabe era uma mulher indigna, se Raabe andava no meio de um grupo de pessoas incrédulas, havia todo tipo de maldade, perversidade, de pecado, de engano. Havia, irmãos e irmãs, egoísmo, havia ódio, havia indiferença, havia desamor, havia tudo isso. O apóstolo Paulo fala aqui sobre a primeira comunidade, a igreja primitiva, capítulo 4 de Atos. Havia entre eles abundante graça. A graça de Deus se manifestava sobre eles. Assim como na igreja de Antioquia também, onde judeus e gregos se reuniam sem nenhum problema. Havia abundante graça da parte de Deus sobre eles. Onde há graça, irmãos e irmãs, há abundância de amor, há abundância de comunhão, há abundância de unidade. E Deus transforma, muda o nosso coração e o centro do nosso coração. A maneira como Raabe se preocupa com a casa dela, com a família dela, a preocupação excessiva dela, sobre a sua casa, é um sinal da graça de Deus, como Deus está visitando o coração dela, tirando ela do centro e colocando agora um olhar diferente. Ela está preocupada com o pai, ela está preocupada com a mãe, ela está preocupada com os seus irmãos e irmãs. Ela não está preocupada em salvar-se apenas a si mesma, mas ela está preocupada em alcançar
quantos outros ela pudesse, para que eles também pudessem experimentar daquela graça maravilhosa, da salvação que veio da parte do Senhor. Era preciso manter a casa unida. E nisso, irmãos, se revela ali a graça de Deus. A graça de Deus se revela nos nossos relacionamentos. Nos nossos relacionamentos saudáveis. É Deus mudando o nosso coração e a nossa vida. Só a graça pode gerar isso. Mudança do coração e da vida. Seu coração foi mudado depois que você conheceu a Jesus? Sim ou não? Sua vida foi mudada depois que você conheceu a Jesus? Como era o seu coração antes do Senhor? O coração talvez confuso, um coração com ressentimento, um coração com mágoas, um coração com dificuldade de perdoar, de liberar perdão, de acolher o outro, de aceitar o outro. Olha Deus mudando o coração dessa mulher. Olha Deus alcançando esta família. Creia, se o seu coração foi mudado, isso é um sinal da graça de Deus sobre o teu coração, sobre a tua vida. Se tem uma coisa, irmãos, que o outro não conhece a nosso respeito, e às vezes nem nós nos conhecemos, é o nosso coração. Jeremias fala, enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, quem o pode conhecer? Mas o Senhor esquadrinha o coração, o Senhor esquadrinha a nossa vida, o Senhor é quem mudou o teu coração, o Senhor é quem transformou o teu coração, o Senhor pela graça dEle é que libertou o teu coração, libertou os teus sentimentos, libertou a tua alma, transformou a sua vida, e encheu o teu coração de amor, de paz, de alegria, de vida. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo seu Espírito Santo, pela sua graça. Na carne não amamos ninguém. Na carne não acolhemos ninguém. Na carne somos preconceituosos. Na carne olhamos com indiferença. Na carne, irmãos, não aceitamos. Na carne não dá, mas a graça de Deus habita no meio do seu povo. A graça de Deus está sobre você. Hoje nós podemos nos chamar de irmãos e irmãs. Hoje nós podemos ser um na presença do Senhor, porque a graça dEle nos alcançou. A graça dEle alcançou a vida de Raabe. No mesmo instante, o coração dela foi mudado. Minha mãe, minha família, os meus, quem mais eu posso alcançar? Quem mais eu posso trazer? Porque a graça de Deus foi abundante sobre a vida dela. Cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família, é fruto, é sinal da presença e da graça de Deus em nós e através de nós. Se a gente não cuida da nossa família, como Paulo disse para o seu filho na fé Timóteo, somos homens indignos, não estamos cooperando com o reino, né? Somos piores que os incrédulos. Mas o que você pode fazer hoje em direção à tua casa? O que você pode fazer hoje em direção à tua família? O que você pode fazer hoje em direção a alguém que você pode abençoá-lo de alguma forma? Nisso se revelará a preciosa, maravilhosa graça de Deus. Então, irmãos, a graça de Deus habilitou Raabe para entender, compreender os propósitos do Senhor na vida dela. A graça de Deus gerou em Raabe uma fé legítima e ousada. A graça de Deus mudou, transformou o coração de Raabe. E aí uma última coisa que eu queria compartilhar com os irmãos e com as irmãs aqui. Está lá em Josué capítulo 2, o versículo 18. Só queria ler o 18 agora, mais uma vez. O versículo 18 diz: se vindo nós à terra, não colocares este cordão de fio de escarlata, vermelho, à janela, por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos, e toda a família de teu pai, qualquer que sair para fora da porta da sua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a sua cabeça. A orientação dos espiões foi: amarre este cordão vermelho junto
junto à janela da sua casa. Era uma casa que ficava no alto, todos ali próximos podiam ver e notar aquilo. Apocalipse 2, capítulo 11, vai dizer que nós o vencemos. Nós vencemos a morte. Nós vencemos as forças do mal. Nós vencemos por causa do sangue do Cordeiro de Deus. Nós vencemos por causa do sangue do Cordeiro. Raabe entendeu, pela graça do Senhor, que o acordo que lhe garantiria a salvação dela e da sua casa passava por um sinal profético da parte de Deus para ela, colocar aquele cordão vermelho sobre a sua janela. Sem isso, a salvação não aconteceria. E eu vejo aqui, irmãos e irmãs, um sinal profético da parte de Deus. Quando o povo de Deus estava para sair do Egito, o Senhor, por meio de Moisés, falou que era para imolar o cordeiro da Páscoa e pegar do sangue e salpicar sobre os umbrais das portas. E assim eles fizeram. Quando o anjo da morte passa por sobre todo o Egito, o povo de Israel foi livre. Hoje, irmãos e irmãs, por causa da aliança de Jesus com nós, vocês lembram na última ceia? Jesus pegou o cálice, o elevou e disse: esta é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Jesus estabeleceu, irmãos, uma aliança com a gente também, um acordo com a gente também, a partir do seu sangue que foi derramado. Hoje, irmãos e irmãs, o sangue do Cordeiro não está mais sobre os umbrais das nossas portas e das nossas janelas, ainda que a gente possa fazer menção disso pela nossa fé. Todavia, o sangue de Jesus está sobre nós. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o nosso pecado. E é somente pelo sangue de Jesus que nós podemos obter vitória. Vitória contra todas as forças da morte. É pelo sangue de Jesus que nós obtemos o perdão dos nossos pecados. É pelo sangue de Jesus que nós temos libertação e salvação. É pelo sangue do Senhor. E esse sangue foi derramado por causa da sua imensa e maravilhosa graça. Graça, porque Ele vai na cruz em nosso lugar, porque Ele morre em nosso lugar, o que garante a vitória de Raabe, o que garante a vitória de toda a sua casa, de toda a sua família, é somente a graça do Senhor. O que garante, meu irmão, minha irmã, a tua vitória, da tua casa, da tua família, é o sangue de Jesus, é a graça do Senhor revelada no amor e no cuidado de Deus por cada um de nós. Hoje nós podemos declarar, nós somos mais, muito mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Nós somos mais, muito mais que vencedores, por causa da sua graça. É pela graça do Senhor. A graça de Deus transformou a vida de Raabe. A graça de Deus transformou aquela mulher que antes era uma prostituta, para colocar essa mulher na genealogia de Jesus. A graça do Senhor transformou a vida dela por inteiro. Seus relacionamentos, seu coração, a comunhão dela com o Senhor, tudo foi restaurada pela graça maravilhosa de Deus. Hoje, meu irmão, minha irmã, nossa vida é transformada pelo Senhor, por causa da sua graça. E observe, por maior que tenha sido o nosso pecado, por mais terrível que tenha sido o nosso pecado, a graça de Deus é maior que o nosso pecado. E por mais indigno, por mais imoral, por mais vergonhoso que tenha sido o nosso passado, o Senhor já deu a você uma nova vida. Aquele que está em Cristo, uma nova criatura é.
as coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. Deus revela uma nova vida para você, por meio da sua graça. Seja você então, meu irmão, minha irmã, um homem e uma mulher cheio, transbordante da graça de Deus aonde você estiver. Porque ela abandonou os incrédulos, passou a habitar com o povo de Deus, se tornou uma vencedora e uma heroína da fé. Creia, você tem condições de superar o seu passado para viver e experimentar uma vida abundante na graça de Deus, uma vida nova na presença do Senhor. E eu quero, irmão e irmã, orar por você, para que Deus continue trazendo revelação, direção dEle para a sua vida. Eu quero orar ao Senhor para que Deus abra os nossos olhos, para que a gente possa compreender com uma maior profundidade, sabe, o significado, o sentido, a profundidade da graça de Deus em nós e através de nós, porque nós ainda nos esforçamos muito para alcançar algo que já foi alcançado por Cristo Jesus, porque nós nos esforçamos e às vezes até nos mutilamos para experimentar algo que já foi conquistado por Cristo Jesus, o Senhor. Às vezes nos deprimimos, nos abatemos, nos decepcionamos com a gente mesmo, porque não conseguimos compreender com mais amplitude o sentido da graça de Deus para a nossa vida. Quem sabe alguns de nós aqui já fomos semelhantes a Raabe. Quem sabe alguns de nós já fomos semelhantes em alguns aspectos à vida de Raabe, se Deus transformou a vida dela. Deus é poderoso para transformar a nossa vida também. Aleluia! E olha, presta atenção numa coisa. Antes nós estávamos perdidos, mas agora nós somos achados. Antes nós não fazíamos parte do Senhor, nem das coisas do Senhor. Mas agora, se Raabe faz parte da lista genealógica de Jesus, eu e você somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Nós estamos afastados, mas agora não. Nós agora estamos em uma aliança eterna com Ele. E nada pode quebrar isso. Nada pode frustrar isso. A aliança do Senhor conosco, ela é eterna. Ela é para sempre. E é por sua graça. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé. Eu quero orar por você e a gente vai terminar o nosso culto. Nós vamos terminar. Pedir os meninos do louvor, os meninos e as meninas, tão abençoados. Quantos foram abençoados aqui nessa manhã? Se foi abençoado aqui nessa manhã, eu tenho certeza que o Senhor abençoou você em cada ato desse culto, em cada momento desse culto. Mas eu creio que você pode ser tocado de uma maneira especial agora, pela graça de Deus, pela graça maravilhosa do Senhor. Raabe creu que ela poderia ser livre daquela condição. Raabe creu que a vida dela poderia ser mudada e transformada. Raabe entendeu o caminho que o Senhor tinha para a vida dela, que era um caminho de vida, um caminho de bênção, um caminho de paz. Raabe permitiu, irmãos, que a graça de Deus entrasse no coração dela, para mudar e transformar o coração dela. E Deus gerou essa mudança, essa transformação no coração daquela sua filha. Aquela mulher que antes não tinha fé, expressou uma fé genuína no Senhor. Aquela mulher que estava para ser morta, junto com as muralhas de Jericó, experimentou vida no Senhor. Deus tem isso para você hoje, Deus tem isso para você nessa manhã, Deus tem isso para nós, para a nossa vida hoje. Talvez você esteja precisando de uma resposta de Deus. Você está aqui hoje, não entende algumas coisas, não compreende algumas coisas que têm acontecido com você, e precisa de uma resposta de Deus para a sua vida. A graça de Deus, na graça de Deus nós encontramos respostas. No caminho do Senhor nós encontramos respostas. Na direção do Senhor nós encontramos respostas. Sabe, vem se colocar diante da presença de Deus, falar: Deus, que a sua graça me alcance e me visite, e que venham as respostas que meu coração anseia e precisa, e a graça dele trará respostas para você.
O apóstolo Paulo, no meio de uma crise tão grande, né, por causa do seu espinho na carne, que para ele era como um mensageiro de Satanás a o esbofetear. E ele ora ao Senhor 3 vezes, pedindo: Deus, me livra, me abençoa. E naquela hora ele escuta algo da parte de Deus tremendo: filho, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Paulo recebeu a resposta na graça. A partir da graça ele recebeu a resposta que ele precisava, a direção que ele precisava. E eu creio que Deus tem uma resposta para você hoje. Talvez sua fé, você diz assim: ah, pastor, minha fé é fraca, eu não consigo isso, aquilo outro, eu estou me esforçando para ter mais fé. É o Espírito quem gera fé, é a graça quem gera fé, é o Senhor quem te dá fé. Vai para pertinho dEle, o Senhor vai gerar fé no seu coração. Fé é dom de Deus, vem de Deus para nós, vem de Deus para a nossa vida. Fé para a salvação, fé para a santificação, fé para desenvolver a nossa salvação, nosso crescimento, vem de Deus para você. E hoje, se você percebe que precisa de mais fé, o Senhor está disposto a abençoar você pela graça e te proporcionar isso. Como anda o teu coração? Como você se vê? Declare com convicção hoje: pela graça, somente pela graça, eu sou mais, muito mais que vencedor em Cristo Jesus o Senhor. Ainda que haja doença, você é mais que vencedor. Ainda que haja desemprego, você é mais que vencedor. Ainda que haja crise financeira, você é mais que vencedor. Ainda que as circunstâncias ao teu redor não sejam as melhores, você é mais, muito mais que vencedor em Cristo Jesus, pela graça de Deus. E hoje o Senhor quer envolver você com a sua graça e seu cuidado. Quero te convidar, se você quer receber uma oração, sair do seu lugar enquanto os ministros de louvor entoam cânticos. Você vem para cá, vem se colocar diante do altar do Senhor. Fala: Deus, eu quero ser visitado, eu quero ser cheio da sua graça. Deus vai fazer isso, em nome de Jesus. Vamos louvar, vamos adorar. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço outro amor assim.